Bom lá, pessoal, boa noite. Começando aqui pontualmente mais uma live da nossa WeClap, né? E hoje nós temos convidado especial, nosso amigo Carlos Henrique, que é melhor diminuir aí, senão vai dar ressonância aqui. Viu, tiozão? Diminui aí para não dar ressonância aqui. Estamos aqui junto com o Carlos Henrique, que ele foi a editora dele foi a maior editora de livros jurídicos do Brasil. A gente vai bater um papo super legal hoje, mas claro, como de praxe, Tiagão entrou aí da Book for You. Como de praxe, a gente vai só agradecer aí nossos parceiros em primeiro lugar, contar algumas novidades, abrir um espacinho para algumas dúvidas aí da WeClap, do nosso funcionamento e claro, vamos conversar com o Carlinhos, que nos deu essa oportunidade, onde vocês vão poder perguntar tudo o que vocês quiserem aí sobre como que funciona uma editora, a história do mercado aí de livro no Brasil. Então acho que vai ser um papo muito legal. Então, primeiro, eu queria agradecer em primeiro lugar aqui os parceiros nossos, né, que nos ajudam a divulgar e que a gente divulga também. Lembrando que todos os nossos parceiros, eles têm um desconto sobre todos os livros da loja, então vocês podem procurá-los para conseguir o livro, comprar o livro aí com desconto. Walter Barbosa, SD Ferreira, boa noite. Pessoal legal aí, obrigado por estar assistindo aí. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Estou me ajeitando aqui. Então, deixa eu agradecer em primeiro lugar o Instagram, @_ mais uma página, nossa parceira de divulgação. Book for You, o Tiagão, que já está aí, que é o dono desse Instagram bacana aí de livros, de curiosidades. Procurem ele. Rafael Caputo entrou aí agora, escreveu Larissa Start, que é um livro premiado, prêmio Kindle. Muito obrigado pela presença aí, boa noite. Bom, mais um parceiro, @Book Alcolive, que também ajuda a divulgar nossos livros, @Crazy for Hot Books, @Estudo_Gabi, Febre de Livros, super parceiro, tem um blog legal pra caramba, tem uma matéria nossa lá, que eles fizeram, vale a pena, @Fênix da Vida, @J.Rodrigues, @PL Coletâneas, e a gente tem um parceiro novo que é 100 Livros, com C, tá? Boa noite, Edna, um prazer tê-la aqui com a gente, espero que tenha dado tudo certo aí na sua última compra em lote. Então, pessoal, dado esses recados dos parceiros que nos ajudam a divulgar, o Instagram da WeClap segue os parceiros, então procurem-nos, façam parcerias para mandar o livro, fazer propaganda, porque andorinha sozinha não faz verão. Legal, muitos corações, estou me sentindo aqui até uma pessoa importante. Deixa eu falar um pouco aqui agora, a gente tem aqui nossos parceiros de serviços. Quem quer uma capa bacana para o seu livro, procura a @Esther Capas, ela tem um preço especial para autores da WeClap. Resenha de livro, revisão de livro, a Verônica, @Espalha eu mesma, não sei porque ela não está na live aí ainda assistindo a gente. A gente tem a nossa Juliana Palumbo, que faz a diagramação. Resenhas, @Leite.tura pro prazer. Banners digitais, @BannersLS, para ajudar a fazer uma propaganda aí. Então, leitura para... Acabei de receber um livro da Edna Ribeiro, amei demais, vocês arrasam. Olha lá, essa é a nossa parceira que está aí, leitura.leite.ura prazer. Procurem para ajudar a divulgar o livro. Então, galera, é o seguinte, dado esse recado de agradecimento, a gente vai falando um pouquinho mais durante a nossa live. Eu queria aproveitar aqui e reiterar algumas coisas, tá? Primeiro, nós temos... A gente está em dia com os pedidos, não tem mais pedido atrasado nenhum. Todos os pedidos estão sendo produzidos e postados como na data correta. Eventualmente, o que tem acontecido aí, eu tenho até anotado aqui, são 4 pedidos que os correios... Agora entra na seara dos correios, que 4 pedidos que estão realmente muito atrasados. A gente vai tentar descobrir o que está acontecendo, tá? Mas foram postados na data, etc. Tal. Enfim, lembrando que nós temos o modo PAC CDX, né? Que é um pouquinho mais caro, mas o código de rastreio, ele rastreia de fato onde está o seu produto, e o modo impresso que ele não rastreia, ou eles não atualizam o sistema, que vocês ficam sabendo quando o seu pedido está postado e quando ele está sendo entregue. Então muitas perguntas chegam, o meu código de rastreio diz que ainda está em Diadema, não sei aonde, e postado após o horário limite. Isso é normal para quem faz a compra no modo econômico, tá?
Aí a galera participando aí da brincadeira de capas nossa, a batalha de capas, que espero que vocês gostem. Devem gostar, porque sempre dá um overbook e é uma maneira muito bacana de divulgar os livros, né? E de ter alguma coisa para fazer também nessa quarentena e de conhecer, enfim. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que nós criamos um grupo no Facebook, tá? O grupo no Facebook chama WeClap, cara, para escritores. Tem apenas uma regra, e a única regra é use com sabedoria a sua liberdade de expressão. Vamos respeitar todo mundo. Participem do grupo, porque é um grupo aberto, então vocês podem escrever, divulgar, conhecer novos escritores, tirar dúvidas, criticar o WeClap, falar bem da WeClap também é bom. Enfim, uma coisa interessante que as pessoas estão descobrindo esse mês. O que acontece? Esse mês a gente fez uma promoção para as compras em lotes. E por que a gente fez essa promoção para compras em lotes? Para vender mais, claro. Mas o mais importante não sei porque a maioria dos autores não sabiam que eles podem comprar em lotes a preço de custo. Então o nosso maior objetivo foi divulgar isso daí, que o autor ele pode comprar em lotes a preço de custo de produção, tá? Faz total diferença no valor final. Então o objetivo nosso, claro, a gente vive de venda, mas era principalmente divulgar isso o máximo possível, porque as pessoas nem sabiam que tinham, e às vezes algumas que sabiam não sabiam nem como é que gerava esse cupom de desconto. Então, falando um pouquinho da promoção, até o dia 31 desse mês, quem fizer compras em lotes, né, que é no mínimo 10, vai ganhar 20% a mais em livros. Então, por exemplo, você comprou 10 livros seus em lote, você vai chegar na sua casa 12. Você comprou 15, vai chegar na sua casa 18. Comprou 20, vai chegar na sua casa 24. Então, e assim sucessivamente. Muito bacana para vocês conhecerem, e outra, vocês diminuem muito o custo unitário do livro. Então, acho que vale muito a pena aí vocês aproveitarem. Acho que a SD Ferreira, você publicou um livro esses dias aí, não foi? De Conto dos Orfanatos, alguma coisa, não me lembro exatamente. Legal, espero que você tenha gostado aí da experiência, tá? O que mais que eu queria falar para vocês? Anoto uns lembretes aqui. A gente tem, não sei se vocês já viram ou repararam, que a gente tem uns GIFs no Instagram. Coloca o WeClap no Instagram, aparece alguns GIFs. Espero que vocês tenham achado legal, usem bastante, deem sugestões pra gente poder fazer outros GIFs também. E falando um pouquinho aí da WeClap, esse mês está sendo um mês bacana. A gente parece que a cada mês que passa a gente está cada vez mais entrosado, a gente passa a se conhecer cada vez mais, né? Inclusive a gente até vai começar a fazer algumas lives chamando alguns autores da WeClap para bater um papo, mas sem combinar nada, porque a gente quer saber o que a verdade, a opinião mesmo. Pede não um gole d'água. E daqui a pouco vai entrar aqui com a gente o Carlos Henrique, que ele já foi dono da maior editora de livros jurídicos do Brasil, um monstro no mercado, e vai contar a história dele, a história do mercado. Eu acho que vale muito a pena vocês acompanharem, e tenho certeza que todos nós vamos aprender muito com isso daí, tá? O que mais que eu precisava falar para você? No Orfanato dos Contos Quase Esquecidos. Eu sabia que você tinha publicado o seu livro esses dias. Bom, deixa eu só falar mais algumas coisinhas. Eu não vou falar ainda dos livros mais vendidos desse mês, até porque ainda não acabou o mês, então semana que vem eu ajusto aqui e falo para vocês matarem a curiosidade, tá? Bom, deixa eu ver que horas são, 9h10, vou enrolar mais um pouquinho aqui e aí já a gente bate um papo com o Carlos, tá? Bom, outra coisa que eu queria falar da WeClap aí, para quem não sabe, porque tô vendo tem muita gente nova aí, quem puder ajudar a responder as perguntas aí, ajudem. É que o Rui, hoje não... Ele está participando de espírito, mas não de corpo, porque ele está finalizando a programação lá da nova versão da ferramenta, tá? Quem publicou por esses dias, quem publicava antes e publicou por esses dias, já percebeu aí a velocidade de publicação, está muito mais rápido, uma ferramenta muito mais flexível, com novas funcionalidades. E dentro dessa nova versão a gente vai ter a questão, não para agora se lançar, mas ela fica passível para colocar a bendita das orelhas que vocês pedem, que é para encarecer o livro, né? Mas tudo bem. Pode ser, eu ainda não sei, tá? Vamos ver como é que vai correr aí essa live. Deixa eu abrir um espaço rápido aqui, se alguém tiver alguma pergunta aí com relação ao WeClap, alguma coisa, dúvida, reclamação, sugestão,
porque eu quero adiantar um pouco esse papo rápido de dúvidas para a gente poder chamar aqui o... Fala, Biel. Torani Pimentel, você entrou e já falei das orelhas, viu? Vamos fazer esse jogo de perguntas e respostas agora, porque depois a gente já abre espaço aí para o Carlinhos entrar. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão, pode abrir. Enquanto vocês não perguntam, eu vou continuar falando um pouquinho mais da Wiclap. Pera aí. Já não é bullying não, mas obrigado aí, galera. Pensa em fazer um sistema de filiado para a venda dos livros. Na realidade, eu estava falando isso hoje, tá? Tem algumas empresas que você faz assinatura mensal e elas vendem os livros. O que acontece? O que eu pensei em fazer? Em fazer com que essas empresas comecem a colocar no acervo delas os livros da Wiclap também, ou seja, os livros de vocês. Só que nesse caso, como elas compram um volume muito grande, elas compram direto de editoras que produzem o livro, elas pagam muito barato no livro. Se eu for vender o livro, se a gente for vender juntos os livros para ela com os valores que estão, a operação deles se torna inviável. Então, muito provavelmente, a gente começou uma história de criar uma maneira de que os autores da Wiclap que quiserem ter seus livros vendidos por esses clubes de assinatura, eles vão ter que abrir mão, claro, de um ganho. Então, por exemplo, se você... Para a coisa poder ficar viável, se não financeira é inviável. Então, por exemplo, um autor que ganha, sei lá, R$5 na venda de um livro, mas como vai ser vendido 400, 500, às vezes até 1.000 de uma vez só, vai ter que abrir mão e a gente vai deixar num contratinho. Eu quero vender, mas o seu ganho vai ter que ser, sei lá, R$1, R$2 por livro. Não dá para ser a margem que vocês escolherem. A gente vai ter que travar nisso, porque senão a gente não consegue ter esses parceiros. Agora, peraí, galera, puta devagar aí. Queria saber, referente a um editor de texto que já escrevi, mas precisaria de uma organização referente à escrita. Para diagramação, para revisão, você tem a nossa parceira @Espalham mesma, que é a Verônica, com um valor super especial aí para quem é da Wiclap. Para diagramação, @Juliana Palumbo, tá? Também tem um valor especial aí para a Wiclap. E tem aqui uma pergunta que vocês fizeram que eu perdi, que é 240 páginas, só eu não entendi. Se vocês querem saber mais ou menos o custo do livro de vocês, vocês têm que ter 3 coisas em mente nesse primeiro momento. Qual o tipo de papel que vocês vão querer usar, porque nós temos 2 tipos, qual a quantidade de folhas e qual o formato, tá? No blog você encontra uma tabela que dá essa referência de quanto que custa para produzir um livro de 100 páginas do papel marca Vena e com formato 16:23. Então dá uma olhada no blog lá que vocês vão ter esse norte. Tem uma planilha com esses valores. Isso, exatamente. Obrigado, Zé Ferreira. Achei boa ideia, vale a pena diminuir a margem. Exatamente, Bel. Essa é a nossa estratégia, porque senão nenhuma empresa vai conseguir. Porque assim, a gente está vendendo para o público final. No momento que a gente fizer uma parceria dessa com o clube de assinaturas, a gente não vai vender para o público final, a gente vai vender para um clube de assinaturas, que é completamente diferente e compra em quantidades enormes. Então todo mundo tem que abrir mão para a coisa poder funcionar. Paula Moraes, acessa lá o blog.wiclap.com que você vai entender. Como a Marina falou, vai direto para o FAQ. Tudo que vocês precisarem saber sobre a Wiclap nesse primeiro momento está no blog. Como surgiu, o que é, todas as perguntas frequentes, como um texto bacana de como aumentar as vendas do livro, como fazer a capa do livro, enfim. Tem que explorar um pouco mais o blog, porque o blog tem muitas dicas lá e eu acho que vale a pena, com certeza, dar uma pincelada lá e entender o que está acontecendo. Bom, mais alguma pergunta aí? Deixa eu dar uma olhada no horário, enrolar mais 10 minutinhos antes de chamar o nosso convidado especial, que está super longe, está aqui do lado. Legal. Então, a gente vai fazer Então, Biel, respondendo a sua pergunta sobre o aplicativo, deixa eu te explicar. O investimento no aplicativo é um investimento muito alto, tá? E você não desenvolve aplicativo sem antes ter algumas regras do iOS e do Android. Então ele é muito caro, primeira coisa. E segunda coisa, a ferramenta, essa versão que a gente está trabalhando hoje, ela não está flexível o suficiente para você conseguir desenvolver um aplicativo. A segunda versão, que vai entrar no ar nos próximos dias, ela já vai estar bem mais flexível para você poder fazer as mudanças que a gente necessárias, que vocês forem sugerindo. O que acontece? A gente pensa em desenvolver um aplicativo um pouco mais para frente, porque custa muito dinheiro, mas no primeiro momento o aplicativo ele vai dar... para vocês terem a gestão de vocês.
Então hoje vocês entram no site para ver lá o número de vendas, etc e tal. A gente quer criar um aplicativo de uma maneira mais fácil para vocês poderem entender, acompanhar melhor todas as vendas. Inclusive, uma das maiores vantagens nossas aqui da Wiclap é a transparência, tá? Não existe nenhum livro, a gente não consegue produzir nenhum livro de vocês sendo que não apareça que uma venda foi vendida, que houve uma venda. Então, esses dias aí a gente teve um livro que voltou, não, o livro foi entregue, só que estava rasgado. A pessoa reclamou, pô, o correio, tá bom, a gente sabe que foi os correios. A gente gerou um cupom de desconto para ela poder recomprar o livro sem custo nenhum. Bateu na venda do autor que ele não ia ganhar dinheiro. Aí ele entrou em contato com a gente falou, não, na verdade esse livro a gente está repondo, porque a gente embalou bonitinho, como vocês sabem, chegou rasgado, uma ponta lá, então a gente teve que repor o livro. Então não é uma venda, é uma reposição. Por isso que para você, autor, aparece que um livro saiu, mas não tem um valor. Até nisso a gente tomou cuidado. Essa é a maior garantia de transparência, tá? Porque a maioria das empresas e ferramentas, sei lá, ferramentas hoje em dia, você não consegue ter a certeza das quantidades que seus livros foram vendidos. Inclusive, até falando um pouco mais disso, a gente entregar a gestão do conteúdo para vocês é a melhor coisa. Primeiro, com transparência total, ter um extrato da venda, e a gente está bolando uma maneira dentro da lei de começar a aparecer o nome do comprador para vocês também. Então lá quando vocês entram no painel e vocês têm as vendas, a venda aconteceu tal hora, tal, começar a aparecer o nome do comprador também para ser mais transparente ainda, mas a gente tem que respeitar as leis de segurança de dados. Não é uma coisa muito simples, mas a gente está dando um jeito de fazer isso daí. Outra coisa, quando a Wiclap ela terceiriza a gestão. O que eu quero dizer com isso? Que vocês podem criar cupons de descontos próprios. Entendeu? Então, se vocês escolheram ganhar R$10 por venda de livro, então vocês têm R$10, vocês entram na nossa plataforma e vocês podem criar infinitos cupons de desconto com as datas que vocês quiserem. Ou seja, vocês conseguem fazer a gestão. Você cria um cupom específico de desconto do valor que você quiser dentro da sua margem, para o pessoal do trabalho, para o Natal, para Black Friday, para a família, e vocês conseguem saber assim aonde suas vendas estão acontecendo para poder investir mais nesse canal. Então, toda essa ferramenta, vocês vão gostar da versão nova. Toda essa ferramenta de gestão é muito importante, você tem que saber explorar um pouquinho mais. Deixa eu só ler aqui, Biel. Aproveitar para parabenizar também a promoção das compras em lotes, foi um ótimo incentivo. Biel, estava falando sobre as compras em lotes, até que para quem entrou agora, que o nosso objetivo, claro que é vender, mas é principalmente mostrar para os autores que eles podem adquirir os livros a preço de custo, porque muitos não sabem. Chega uma enxurrada de e-mail todos os dias perguntando. Então, assim, a gente criou essa promoção com uma maneira de... Mesmo que não compre, mas é para a pessoa saber que ela pode comprar. Isso é que é o mais importante. Ela acessar a ferramenta, saber onde é que é, para ela saber onde que ela pode... Que ela tem essa opção também. Então, na verdade, SD Ferreira, você pode... A data limite, não é que você consegue colocar a data limite no cupom, mas você pode criar um cupom de desconto e avisar as pessoas que é válido até o dia 15. Espera aí. Deixa eu acertar. Vocês podem desconto se você... Olha lá. Olha só a ferramenta do Rui, um spoiler aí, ó. Deixa eu... Olha lá. O que você está aprontando aí, Rui? Olha as opções de logo da ferramenta. Só para mostrar como que tá. Olha. Logo sai. Vocês estavam reclamando um pouco do logo, então o Rui foi lá e criou outro logo, inclusive sem logo. Ó. Tá aprovado aí? Olha lá, pelos corações eu acho que tá, Rui. Beleza. Parabéns, cara. Eu não tinha visto também, fui pego de surpresa aqui, adorei. Que incrível isso. Então, e como vocês viram, né? O pessoal começou a reclamar do logo e tal, então o Rui falou, pera lá que eu vou dar um jeito. Ele foi lá, criou outros tipos de logo, colocou sem logo, assim, para agradar gregos e troianos, tá? E facilitar a capa de vocês. Vai ser um negócio... Então, aguardem, vocês vão gostar. O que eu estava falando? Só respondendo a sua pergunta, SD Ferreira. Você cria o cupom de desconto, só que você avisa. O cupom de desconto vai ser válido até o dia 31 de julho. Legal. Deu 31 de julho, você entra na ferramenta e desabilita o cupom. Entendeu? Então, assim, é muito mais fácil do que ficar colocando uma data. Mas,
é bom que vocês saibam que... Viu, ô Walter, você não viu as opções de logo aí? Quantos logos tem? Agora já não sai questão de diminuir. Você pode escolher até 100 logos, se você quiser. Bom, galera, eu acho que a gente já deu uma esquentada aqui. Eu vou... Tá pronto aí? Posso te chamar, tio? Opa, pera aí, que eu tenho que sair Tá. e entrar de novo. Então, pera aí que a gente vai entrar aqui com imagina, o nosso, como é que pode dizer? Guru do mercado. Então, quando vocês vão falar de orelha, de e-book, né? Aproveita agora, ele vai contar um pouco e depois massacrem ele de perguntas, porque eu também vou fazer umas perguntas aqui. Entendeu? Carlinhos, deixa eu entrar aqui. Você pediu? Pedi. Pediu, legal. Então vamos aguardar aqui agora. Pessoal, boa noite. Então, para quem não conhece, esse daí é o Carlos Henrique. Está no mercado desde que ele tinha os seus 20 anos de idade. Não é verdade? Acho que menos, viu? Menos até, né? Ele foi dono da editora Revista dos Tribunais, Isso. a maior editora de livros jurídicos do Brasil. O que acontece? Toda e qualquer dúvida, ele vai contar o processo, a seleção do livro, como que é feito, como é remunerado. Assim, aquela live que é para a gente aprender, evoluir muito e dar... Acho que tenho certeza também que agradecer aí da existência da Wiclap. A gente pode brincar um pouco aqui. Né? Ó, apesar de toda a pandemia, a gente está respeitando a nossa distância social aqui. Álcool, gel, tudo bonitinho. Sim. Exato. Né? Para a gente fazer uma live sem máscara para vocês verem a cara da gente e ver que a gente é de verdade, né? Exatamente. Começa por aí. Então, Carlinhos, obrigado, antes de mais nada, por você ter aceitado aí o convite de participar um pouquinho da nossa live aí. Antes de mais nada, eu queria que você falasse um pouco aí como você começou, quais foram as dificuldades. Vamos lá. Olha, o universo do livro é bastante interessante. Peraí, tá dando microfonia. Peraí, eu vou. Abaixa um pouquinho o seu volume. Vê se melhorou. Alô? Aí. Melhorou para vocês, pessoal? Bom, eu estou no mercado do livro desde que eu me entendo por gente, né? Meu pai começou a trabalhar com livro em 1944, quando ele começou a trabalhar com Nelson Palma Travassos na empresa gráfica da Revista dos Tribunais. Não era a editora da Revista dos Tribunais, ela não existia ainda. E foram 11 anos até que em 1955 teve a fundação da editora Revista dos Tribunais. Tá? Aí, a partir dali, é que começou a construção da editora, que hoje veio a ser, e que virou, se transformou numa das maiores editoras jurídicas do Brasil, né? Ao lado de Saraiva e Forense. E o que eu queria contar para vocês, que é mais interessante, é aonde surge a Wiclap no meio dessa história. Né? Como é que isso surge? Como é que isso acontece? De que forma isso vem a acontecer? Eu e o Beto somos amigos há vários anos e na época eu estava no mercado do livro e a gente conversava muito sobre isso. Né? E aí o que acontece? Ele começa a me atiçar. Né? O Betinho ele tem essa ótima mania de atiçar o pensamento das pessoas. Então, eu começo a mostrar para ele os projetos que eu estava desenvolvendo dentro da empresa. Um dos projetos era de impressão sob demanda. Né? Na impressão sob demanda, existe a autopublicação. A autopublicação é uma coisa que existe há vários anos. Né? Não é uma coisa nova. Mas, o que acontece? O modelo não era o ideal. Na minha concepção. Eu tinha só 30 anos de experiência com livro, né? Os cabelos brancos aqui não deixam a gente mentir um pouco, né? É verdade. E aí, o que acontece? A gente começa a observar o que é a autopublicação. O que a pessoa deseja na autopublicação? Ela deseja algo que seja o reflexo daquilo que ela pensa e escreve. Né? Mas, ao mesmo tempo, falta uma ferramenta.
E qual que é o sentido dessa ferramenta? É algo que consiga reproduzir o desejo dessa pessoa. Para reproduzir esse desejo, você precisa aliar uma experiência com tecnologia. A gente precisa de idade com juventude. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não conheço nenhum editor de livro que não tome vinho. Então, eu vou mostrar uma garrafa para vocês que tem uma significância que parece bobagem. Mas olhem isso. Aqui está escrito, ó. Eu não bebo, é ele. Casal Garcia. Ele não bebe. Eu não bebo. O único que bebe sou eu, mas é que ele é editor novo, eu sou editor velho. Eu bebo água. Mas aqui você vê, ó, 80 anos. Ao mesmo tempo, aqui em cima no rótulo está escrito jovem e refrescante. Essa era a união necessária. Verdade. E foi essa união do legado que eu trouxe da minha família de editores, junto com o jovem e refrescante do Betinho. E o Rui é mais jovem ainda. O que a gente... Eu vou contar um episódio para vocês que é extremamente interessante. Um dos sonhos meus, na minha época de editor, era uma ferramenta que pudesse diagramar um livro. Então, escutem uma coisa. Enquanto a gente estava na época de desenvolvimento da Wiclap, eu assessorando o Beto, falando assim, pô, Beto, tem que fazer isso. Conversando com o Rui, eu falei assim, olha, a ferramenta precisa fazer esta coisa. Veio o Beto numa quinta-feira aqui em casa e fala assim, tiozão, descobri o que pode fazer isso daqui. Eu falei assim, então me mostra. Aí sentei eu com a minha mulher, que também tem... Na sala. Só 20 e poucos anos também de trabalho comigo. E ele me abriu um arquivo de Word dentro da ferramenta e diagramou um livro de 200 páginas em 30 segundos. E isso vai estar disponível para vocês. Eu chorei aquele dia. Eu juro que eu chorei. O Beto pode falar que é verdade. Eu não acreditava no que estava vendo. O Rui criou um negócio que você põe um livro completamente desconfigurado. Porque eu fiquei 20 anos tentando desenvolver essa ferramenta enquanto editor. Isso não existia, né? Mas o interessante é que a gente pode conversar agora é falar assim, ó, a evolução do livro, como a gente vai para a autopublicação, como a história se desenrola ao longo desse tempo, né? Então, Tiozão, posso fazer um adendo? Pode, por favor. Eu queria que se você puder, aí, eu não sei se explicar aí mais ou menos como é que vocês, enquanto editor, né, como é que vocês faziam a triagem dos livros? Como é que era feito? A cada 10 quantos vocês rejeitavam? Olha, eu posso te assegurar com absoluta certeza que a gente rejeitava no nosso segmento, que era muito específico, que era o editorial jurídico, né? Uhum. Mas eu tinha um índice de rejeito de 95%. E quais eram os motivos? Vocês chegavam a ler? Vocês iam um parágrafo? Como é que funciona? Não, livro, como editor, a gente brinca que livro tem cheiro. Entendi. Né? Então, quando você cheirava um livro, você já observava o resto. Entendi. Ou seja, uma simples leitura do sumário do livro, né? Uhum. Isso para vocês, autores, é muito importante. Prestem atenção no que ele está falando. Né? Vocês criarem um sumário para o livro de vocês é algo extremamente importante. Aquela leiturinha das primeiras 3, 4 páginas, onde tem um sumário que descreve o livro de vocês, é muito importante. Só a leitura do sumário consegue descrever muito bem o conteúdo que virá pela frente. Exato. Né? Então, vocês, autores, por favor, se atentem ao sumário do seu livro. Né? Não é só o índice. É o sumário. Né? É o sumário, é a descrição, é o índice. Quando a gente fala índice, o índice ele tem vários índices. Você tem índice onomástico, você tem
tem índice bibliográfico, você tem vários índices, mas agora o sumário inicial, ele é extremamente importante, porque ele é o que vai dar o que a gente brinca de cheiro do livro. Então você está dizendo que vocês rejeitavam 95% com base no sumário porque dava o cheiro do livro. É mais ou menos isso. Aí a gente sentia o cheiro do livro Isso aí, no Walter. sumário. E aí você olhava dentro do sumário qual era o tópico que era interessante. Entendi. Aí você lia aquele capítulo discriminado no sumário. Entendi. A partir daí, você olhava e via o modo de escrita da pessoa. Né? Mas a gente está falando disso de uma editora especializada. Sim, técnica, né? Que é Técnica. a parte jurídica. Né? Sim, sim, sim. Agora, o sentimento que eu tenho é o seguinte. A partir disto, né, quando a gente parte para outros mundos, ou seja, para literatura, né, quando eu falo literatura, abrange o todo. Pode ser psicologia, pode ser drama, pode ser romance, etc. Né? O que importa? O que importa é a expressão. A expressão que se dá no livro, no caráter dele, é que é o importante. Ô tiozão, você acha importante ter orelha no livro? Qual que é a sua visão, pelo amor de Deus? Isso faz vender mais? Diminuir a margem? Não, orelha não faz vender nada. Muito obrigado. Eu, apesar de toda a minha falta de educação que me é peculiar, eu não vou usá-la durante esta live, mas orelha é o... Não dá para falar de orelha em livro mais hoje. Que essa é uma coisa mais do mercado brasileiro. O que se precisa, na verdade, é divulgação de conteúdo. Isso. Não de orelha. Exatamente. Pelo amor de Deus, as maiores gráficas do mundo que fazem autopublicação não fazem orelha. Entendeu? Orelha é para ser humano, é para qualquer outra coisa, mas não para ser usado em livro. Não há esta necessidade. Exato. Entendeu? Tudo que pode ser escrito na orelha, ela pode ser escrita dentro do livro. Pode ser escrita na apresentação, pode ser escrita na última página, pode ser escrita nas guardas de página. Exato. Uma diagramação. Eu posso fazer uma guarda de página? Para quem não sabe o que é uma guarda de página, guarda de capa, né? O livro não tem capa. O livro tem primeira, segunda, terceira e quarta capa. Tá? Tudo que está escrito na orelha, ela pode ser feita na segunda e terceira capa. Para fazer um resumo, eu vou pegar um livro aqui e vou mostrar isso para vocês. Aproveitando que ele foi buscar o livro para mostrar para vocês, não esquece de responder, eu vou te fazer uma pergunta aqui também. O que você acha, o que é mais vantajoso hoje para um autor? É ir bater em editoras ou buscar a publicação independente? E pergunto isso, por quê? Porque quando você estuda os países mais desenvolvidos, como por exemplo os Estados Unidos, onde eles estão há alguns anos luz à nossa frente, você consegue perceber que tem lá dizendo que já 30% dos best-sellers são de autores independentes. Então eles estão fugindo um pouco do mercado tradicional. Calma aí, só mais uma coisinha. E que isso aparentemente está mostrando ser uma tendência, porque não é falar mal, mas pelo que aparentemente deixa eu botar o óculos mostra pra gente é que as perguntas aqui. Com o avanço da tecnologia, os mercados vão se tornando independentes. Então, por exemplo, assim como você tem hoje o Instagram para foto, que você publica sem grandes problema nenhum, uma foto, um vídeo no YouTube, é importante você ter essa oportunidade para o mercado literário, onde você conecta o autor direto ao mercado consumidor, sem intermediário nenhum, barateando muito mais e descentralizando o mercado. Então a gente percebe que isso é uma tendência do mercado mundial. Não é? Bom, o que eu posso... Bom, só para explicar para vocês, ó. Para quem olha no livro, isso aqui é uma capa, né? Isso aqui é uma capa, mas não. Isto aqui é a primeira capa. Quando se vira a página, isto aqui é a segunda capa. Olha só, essa segunda capa está impressa. Tá vendo?
Aí nós vamos para a terceira capa, que Isso. também está impressa, e vamos finalmente para a quarta capa. Então, quando a gente fala em capa de livro, a gente fala em 4 capas, né? Então, é muito mais vantajoso e interessante ter a impressão na primeira, segunda, terceira e quarta capa do que ter uma orelha, que não vai trazer informação nenhuma. Esse livro que eu E vai trouxe para encarecer. vocês é um livro clássico, são as obras completas de William Shakespeare, né? É um xodozinho que eu tenho, que eu adoro, né? Ela tem um acabamento que ainda não é compatível com nossa plataforma, por enquanto. Sim, por enquanto. Né? Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Mas, voltando à questão que o Beto falou, o que a gente nota no mercado? Quando se fala em produção de livros e como eles devem ser tratados, tá? O que ocorre? O autor é rejeitado em mais de 90% das vezes pelas editoras, certo? Mas o que se nota hoje, né, do que eu vivi no mercado editorial de 1992 até 2020, né, é pouco tempo só, né, pessoal? É o seguinte, essa rejeição, né, ela tem uma certa ilogicidade. O que isso representa? Por que aquilo que eu escrevi ninguém quer ler? Né? Boa. Então nós temos casos clássicos no mercado. Né? Olha, eu vou começar por um caso que pode parecer bobo, mas é os 50 tons de cinza. 50 tons de cinza vendeu 30 mil exemplares via autopublicação antes de ser contratado por uma grande editora. Né? Ou seja, as propostas que as grandes editoras têm e que as autopublicações, como é a WeClap, oferece hoje, são completamente diversas. Né? Elas não são concorrentes, elas são diversas. Né, Betinho? Você Exato. concorda comigo? Concordo. Eu brinco que não é falar, ó, mas que existe um mercado tradicional de livros, de editora, que é tradicional, e existe uma nova maneira de se publicar livro, um novo mercado surgindo. E não é só uma nova maneira de se publicar, uma nova maneira de venda. De venda, exatamente. Porque a partir do momento em que a gente nota e que essa pandemia também traz um novo cenário para todos nós, que são a transformação do mercado da venda em livraria para venda online. Exato. Então, a partir do momento em que eu corro para venda online, o que acontece? Você tem mais Eu possibilidade não de venda. necessariamente preciso estar dentro de uma grande editora que vai fazer uma grande tiragem e que vai fazer a distribuição física desse meu livro para as livrarias. Eu coloco o meu produto à venda online dentro dos grandes resellers que existem hoje e o meu produto está exposto. Essa é a diferença que você assiste. Você tira um filtro. Eu não diria tirar o filtro, Beto. Eu usaria um outro termo até. Eu acho que seria tirar uma cortina que existia que impedia com que os novos autores conseguissem acessar o mercado. Então, é isso que eu estou dizendo, porque assim... Né? Não era o filtro, porque o filtro, né? Não, porque quando a gente usa... Não, desculpa, Betinho, Claro. quando a gente usa a expressão filtro, né? Parece que eu estou separando o joio do trigo. Então, mas para você entrar numa editora, se separa. Né? Agora, na hora que eu falo assim, ó, eu tiro essa... Em vez de filtro, é uma cortina, né? Que eu abro o mundo. Você expande. Né? Eu deixo de... Não tem mais filtro. Eu abro o mundo e começo a
colocar informação, nova inteligência, novos conhecimentos, novos posicionamentos Sim. dentro do mercado. Não, e outra, você dá Né? muito E mais disponível oportunidade. no mundo inteiro. Exato, você aumenta o mercado editorial, exatamente. O É. comprador, o leitor, ele tem muito mais oferta de produtos. Pô. A exibição do seu produto se torna altamente maior. Né? Eu falei produto, até parece que eu me sinto mal falando produto, né? Mas na realidade o livro é um produto. Sim, Né? eu falo isso. Ele é um produto que ele se consolida na forma física. É um produto De livro. intangível, porque é uma história, né? Ele é tangível, ele é um bem tangível, ele se torna parte, aquela coisa intangível dentro de você, ele se torna tangível quando ele vira um livro. É. Né? Ele não se torna, quando você compra um e-book, ele é um bem intangível. Né? Agora, quando você transforma aquilo em livro... O que você acha, né? falando de e-book para livro, do mercado de e-book, como é que tá? Você que acompanha bastante. Olha, é difícil. Todos os distribuidores de e-books no Brasil são meus amigos, tenho uma dileta paixão por todos eles, Marcelo Joia, Bookwire, é um pessoal magnífico. Mas a participação do livro digital ainda, comparada com o físico, ela continua, né, mantendo a mesma proporção. Nós tivemos um crescimento agora durante a pandemia, né, mas é um crescimento natural. Mas o livro digital, ele teve quando ele surgiu, né, quando a gente fala em livro digital, a gente tem que fazer uma distinção muito clara do que é o livro digital corretamente adquirido, como você compra um livro físico, do que é o PDF espalhado por mercado de pirataria. Né? Isso faz muita diferença. Né? Ou seja, se a gente falar de mercado de livro pirata, PDFs piratas digitais, né? O mercado é meio maluco. Né? Eu, durante toda a minha vida de editor, fui associado da Associação Brasileira de Direitos Reprográficos, grande Dalton, amigo meu, trabalha lá. Nós tínhamos N casos de apreensões de sites e livros piratas, toda a época. Né? Quanto ao livro digital regular, que é vendido, que paga imposto, que é totalmente correto, ele hoje está chegando perto de 3,5% do mercado de livros comercializados. Peraí, então você quer dizer que praticamente 97% é o livro físico que toma conta do mercado? Exatamente. Então, galera, isso que ele falou, desculpa te interromper, é importante. Porque eu sei que muitos... E não estou falando para não ter, até porque no futuro a gente vai ter o e-book. Mas quando vocês... Veja, vocês estão... A maioria aí tem o e-book. Se vocês pararem para pensar que o e-book é 3% do mercado, então você tem 97% mais de chance se o seu livro for físico de vender. Você entendeu? É isso que eu falo. O melhor acho que conselho, sei lá, que a gente pode dar é dar uma pesquisada nos números do mercado. Porque, eu queria e-book. Tá bom, você quer fazer parte de 3% de venda ou de 97% das vendas? Porra, de 97% das vendas. Pô. Mas enfim, não deixa de ser uma opção. Não, mas é isso daí, velho. Quando a gente fala Robert, venda, gente, dá um abraço pro Robert. Grande, velho. Grande Robert. Grande Bob. É o Bob. meu marathon runner. É esse que corre, viu? Esse daí. Puta vida. O fato que acontece é o seguinte. Quando surgiu o livro digital, as vendas deles chegaram a um pico de até 20% de vendas. Depois... Né? Só que o que acontece? As pessoas compravam os livros digitais e acumulavam dentro dos seus tablets, dos seus smartphones, 20, 30 títulos. E sabe o que acontecia? Não liam absolutamente nenhum. É diferente. Tanto é que quando a gente fala do mercado de readers, né? Os readers eletrônicos, os leitores eletrônicos, né? Vamos falar em português.
o mercado aqui, ó. É. Por quê? Porque assim, olha. Aí sabe o que acontece? Vocês deixam de graça. Quem compra, aliás, não compra, né? Porque um PDF pirata não é comprado. Exato. Porque a distribuição de PDF pirata, ela acontece. Então, quem fala para mim que, olha, eu estou somente lendo e-books. Ótimo. Legal. Quantos e-books legais você está lendo? Quantos e-books Por dentro da você lei. consome? Quantos e-books você adquiriu via as plataformas legais? Exato. Agora, quantos livros você comprou? Porque o PDF, quando você fala para mim que leu um e-book e é um PDF, não, isso não é um e-book, querido. Exatamente. Um PDF é um arquivo ilegal que você tem no seu computador ou no seu smartphone. Exato. Tá? Eu passei toda a minha vida brigando contra isso. Porque isso daí chama-se pirataria. E isso daí está dizendo você que é autor. Exato. Então, vocês que são autores e que estão nos acompanhando, saiba que PDF viajando pela web chama-se pirataria e está lesando aquela pessoa que estudou e que produziu aquele livro. Agora, quando você fala do livro físico, aí mudou de figura. Aquele livro físico, mesmo que você tenha comprado ele depois de 10 anos no sebo, ele quando foi produzido, o autor recebeu o seu direito autoral, a cadeia de distribuição dele foi respeitada, ou seja, não houve um crime acontecendo nisso. Exato. E sabe o que eu queria te perguntar, aproveitando aqui também, o que você... Eu falo tiozão porque é pela amizade aqui. Então Meu apelido no meio da turma é tiozão. Né? Vocês não nos julguem. Cabelo branco, barba branca e óculos, só sendo tiozão mesmo. Exatamente. Ô tiozão, eu queria perguntar para você o seguinte, no final das contas, pelo que você está contando para a gente aí, é importante a pessoa ter a capa contra a capa, a sinopse, o sumário muito bem definido, mas de fato, para ganhar o mercado, é o conteúdo que... Não é se tem orelha, não é se é e-book, o conteúdo tem que estar bem contado, é isso. É só agradar os leitores. O que o autor precisa compreender nesse mercado, né? Eu produzi meu conteúdo. Ótimo, excelente. Primeiro passo. Primeiro passo, produzir meu conteúdo. Legal pra caramba. Aí eu vou ao meu segundo passo. Qual que é meu segundo passo? Eu preciso resumir meu livro, é a minha sinopse, né? Porque como é que eu conto a historinha da minha grande história que eu escrevi? Né? Eu preciso produzir a minha sinopse. Aí, o que eu preciso? Eu preciso apresentar isso para o público, né? Eu tenho que ter uma forma de impactar isso ao mercado. Como é que eu faço a impactação disso ao mercado? Eu preciso ter uma coisa chamada capa, né? E como eu falei antes para vocês, eu tenho 4 capas no livro, não tenho uma só. Exato. Entendeu, gente? Vocês precisam entender isso. Eu não tenho uma capa, eu tenho 4 capas no livro. Isso é uma terminologia editorial. Né? Exato. Mas para quem está escrevendo, aprender isso daí é muito importante, porque você tem 4 formas diferentes de impactar o seu consumidor, o seu comprador. Aquele com quem você deseja atingir. Exato. Né? Então, a partir do momento que eu consigo falar assim, olha, eu produzi a minha obra, agora eu preciso resumir essa minha obra, eu preciso ser sintético, analítico, prático, né? Resumir as minhas 150 páginas em 20 linhas. Exatamente. Né? Então, uma das coisas que a gente precisa aprender escrevendo, fala assim, ó, quando eu terminei, fala assim, bom, agora eu preciso resumir isso daqui, sem contar o final, em 20 linhas. É verdade. Né? Aí depois eu falo assim, ó, bom, agora eu preciso impactar. Como é que eu faço o impacto? Bom, eu faço a primeira capa. Né?
qual é a ilustração que eu quero, qual é a imagem, qual é o significado que eu quero transferir de primeira imagem que vai conseguir transferir o conteúdo daquilo que eu escrevi numa imagem. Essa é a capa. Legal. A partir daí, eu vou para a segunda capa. Perdão. Na segunda capa, o que eu faço? Eu transfiro algumas informações pessoais. Falo assim, olha, eu sou o Carlos Henrique, eu fiz isso, eu estudei naquilo. Entendi. Você fala um pouco de você para instigar até a leitura. Exatamente. Bebe o vinho aí para você parar de tossir. Opa, mas o pior é que é só... saliva me engasgou. Vai morrer aqui do lado. Não é Covid não isso aí, hein? Ó. Não é não. Já fui testado. Já tá tudo certo. Tá tudo certo. Você sabe que eu queria aproveitar, Tizão? Posso fazer uma pergunta aqui? Deve. Então, eu vou contar uma história muito rápida para chegar na pergunta, tá, galera? Acho que vocês vão gostar disso. É uma história... Existia uma pessoa chamada Joana. Essa Joana, o sonho dela era escrever livros e publicá-los. E ela não tinha recursos, não tinha absolutamente nada, inclusive nem local para escrever os seus livros. Então, o que ela fazia? Ela escrevia no trem, escrevia, sei lá, em café, etc. E essa Joana, ao finalizar o livro dela, ela começou a ir atrás de um monte de editora. Ela foi para mais de 14 editoras e as 14 editoras rejeitaram ela. Até que uma aceitou publicar o conteúdo e mesmo assim deu um banho-maria, demorou um aninho aí para publicar o conteúdo dela. E após de publicado o livro dela, a Joana vendeu 450 milhões de cópias. A Joana é J.K. Rowling, a história é real. Tá? Então, com essa historinha simples e instigante, eu queria saber de você, se você acha que a Wiclap, você acredita que ela tem esse potencial de descobrir, de perceber, de dar oportunidade para novos autores, de ser algo assim? Você acha que a Wiclap tem o poder de transformar talvez o mercado pela sua experiência, tiozão? Tem. Pô, na lata? Que bom. Uma coisa que é como eu mostrei brincando com a garrafa de vinho, né? Eu falo assim, olha, foi uma coisa... Meu pai começou na revista dos tribunais em 1944. Então nós estamos falando de uma história de quase 80 anos, né? E quando eu mostrei a garrafa de vinho, eu mostrei que lá era 80 anos e ao mesmo tempo ele era jovem e refrescante. Né? Então eu acredito que juntar um pouquinho da minha experiência, que eu ajudei o Betinho na criação da Wiclap, é o guru, com o jovem refrescante ali e com o Rui, que é mais jovem ainda, né? Eu acho que é o passo, porque assim, ó, a rejeição ao autor é fato. Ela existe no mundo inteiro. no mundo inteiro. Não pode ser negada. Mas, ao mesmo tempo, quem define sempre o que o mercado quer chama-se leitor, consumidor. É o consumidor. Exato. Ou seja, eu posso um dia acordar, eu falo assim, nossa, eu hoje acordei com uma ideia XPTO. Aí eu faço uma pesquisa na internet e vejo que alguém tem essa ideia XPTO, e essa ideia XPTO, essa pessoa escreveu um livro, eu vou comprar o livro dela. Aí eu vou comprar aquele livro e vou falar assim, nossa, é isso que eu gostei. E eu vou comentar disso, eu vou divulgar nas minhas redes. Né? Uma coisa muito importante é assim, ó, é divulgação no boca a boca. Não são as grandes estratégias de marketing que vão fazer isso daí. Exato. O que vocês precisam entender é assim, olha, aquilo que eu faço, eu divulgo. Né? Você acredita no seu conteúdo, tem que começar por você. Se eu acredito naquilo que eu faço, eu divulgo. Exatamente. Né? Então, vai por aí. Você sabe que eu brinco? Posso te cortar, não? Pode. Eu brinco assim, que assim, a gente... que eu estou nesse ramo aí faz pouco tempo, com a Wiclap, mas já aprendi bastante e por sentir a dor através de pesquisas do que é tentar publicar um livro e não conseguir, tá? Então, o que eu gosto de falar, fazer uma comparação, porque, primeira coisa, o que é um dos objetivos nossos?
A gente quer realmente, de fato, que quando alguém preenche uma ficha de cadastro, tem a sua profissão, médico, dentista, né? E tem Sim. escritor lá também. Porque não tem. Sim. Você não tem a profissão de escritor, a gente quer tentar tornar isso possível. Só que, é o que você falou agora, para tornar. E todo mundo quer no inconsciente, quer viver da escrita, quer da arte, enfim, ganhar o Sim. seu dinheiro com isso. Só que para isso acontecer, a gente tem que se descolar do mercado, de novo, do mercado tradicional e entender Sim, essa nova onda. exatamente. Por que eu estou falando isso, viu, tiozão? Porque o médico, quando ele é criança, ele fala, eu quero ser médico. Ele vai lá, estuda, que nem um doido, entra na faculdade, investe na faculdade, sai da faculdade, continua estudando, faz residência, especialização, investe, monta o consultório, investe no consultório, começa a atender familiares, alguns amigos, às vezes de graça e às vezes com preço menor. E o atendimento dele, depois que ele investiu no consultório e nunca para de estudar, de crescer, ele pode ser que ele venha se tornar um grande médico. Essa profissão de engenheiro, qualquer um funciona assim. E escritor também. Olha, Vocês têm que investir. Não tem jeito. Eu posso te falar uma coisa. Eu durante toda a minha carreira, né, mesmo tendo essa rejeição de mais de 90% de títulos, né, os 8% que sobravam, dos quais eu publiquei, eu posso dizer que 1% eram autores profissionais. Nossa, dedicados. Né? Nossa. Então é uma coisa assim, ó. Caramba. É um número. Eu não sabia. É um número. O Betinho não sabia, hein? De primeira mão para vocês. Pô. O autor profissional, quando a gente pensa em autor profissional, o que você imagina em autor profissional? Eu vou dar um exemplo bobo para vocês. Paulo Coelho. Ele é um autor profissional. Entendeu? Ele, quando começou também, quem era Paulo Coelho? Ele já não nasceu o Paulo Coelho. Ele não nasceu o Paulo Coelho. É verdade. Não nasceu o Paulo Canguru, não nasceu o Paulo nada. Né? Ele simplesmente fez o primeiro livrinho e ainda teve que passar por um crivo de uma editora para ser publicado a primeira vez. Imagine se Agora, não tivesse. imagine. Agora, para quem já leu os livros dele, numa editora, que nós estamos falando de uma coisa há 40 anos atrás, para aprovar o primeiro livro dele, o editor tinha que ser simplesmente maluco, tá? Exatamente. E eu estou me colocando no papel de editor. Viu, Tizão, deixa eu te pedir uma gentileza. Tá acabando, né? Tá acabando. Então não é isso, não. Vamos ver se na semana que vem, mas vamos ver se a gente remarca mais uma pra gente falar. Vamos fazer uma nova semana que vem, sem dúvida. Pô. Mas olha, gente. WeClap. Acreditem em vocês. E na WeClap. E na WeClap, lógico. Que é a ferramenta de trabalho de vocês. Galera, que vai mudar muito e vai melhorar muito. Vocês viram, o Rui deu um spoiler aí. Rui, muito bacana a sua ideia desse spoiler. Galera, é o seguinte, espero que vocês tenham gostado aqui do bate-papo com o nosso tio, o Carlos Henrique, vulgo tiozão, tá? Depois eu respondo perguntas da WeClap, de fato, assim, sobre parceria, etc, porque a live vai encerrar aqui em alguns segundos. Galera, boa noite, tiozão. Deixa um salve aí pra todo mundo e obrigado pela gentileza. Gente, muito obrigado. Betinho, olha pra cá, pra câmera de cá, vamos dar tchau junto. Boa noite, gente. Valeu, tamo com o Muito Google obrigado. Aqui. Ô, Walter, falando de você rapidamente aí, depois eu te respondo sobre os marketplaces, tá? Mas não tem muita diferença do que já acontecido hoje aqui com a WeClap. Os marketplaces, de novo, o que faz o livro vender é o boca a boca. É legal, é legal estar em marketplace, mas o que faz vender o livro de fato é o boca a boca. Então, por exemplo, se ninguém conhece o teu livro ainda, de fato, eles não vão na Amazon, no meio de 1 trilhão de livros, encontrar o seu. Tá? Então, inclusive, você diminui a sua chance de venda porque você está concorrendo contra 1 trilhão. Hoje na WeClap você está lá, é 1 mais 600, lá é 1 trilhão, a maior empresa do mundo. Então, falar em marketplace é um pouquinho complicado porque não necessariamente, aliás, eu acho até o contrário, depois eu entro nessa seara, já expliquei em outras lives, eu até acho que pra gente o WeClap é legal, pra gente é legal você ter um monte de livros sendo vendido em todos os lugares porque é propaganda pra gente, mas eu não sei ainda mensurar até que ponto é bom para o autor, até porque vai custar para o autor estar em marketplace, porque eles cobram, como é que é o nome? Pelo menos 18%. 18%. Na próxima live nós vamos fazer junto e eu vou contar um pouquinho de marketplace para vocês. Fechado.
Galera, boa noite aí, fica com Deus, vou encerrar Boa noite. aqui. Boa noite. Peraí. Vocês podem, que vocês podem... Desconto e você... Olha lá, olha só a ferramenta do Rui, um spoiler aí, ó. Deixa eu... Olha lá. O que você está aprontando aí, Rui? Olha as opções de logo da ferramenta. Só para mostrar como que tá. Olha. Logo sai. Vocês estavam reclamando um pouco do logo, então o Rui foi lá e criou outro tipo de logo, inclusive sem logo. Ó. Tá aprovado aí? Olha lá, pelos corações eu acho que tá, Rui. Beleza. Parabéns, cara. Não tinha visto também, fui pego de surpresa aqui, adorei. Que incrível isso. Então, e como vocês viram, né? O pessoal começou a reclamar do logo e tal, então o Rui falou, pera lá que eu vou dar um jeito. Ele foi lá, criou outros tipos de logo, colocou sem logo, assim, para agradar gregos e troianos, tá? E facilitar a capa de vocês. Vai ser um negócio... Então, aguardem, vocês vão gostar. Que eu tava falando... só respondendo a sua pergunta, SD Ferreira. Você cria o cupom de desconto, só que você avisa. O cupom de desconto vai ser válido até o dia 31 de julho. Legal. Deu 31 de julho, você entra na ferramenta e desabilita o cupom. Entendeu? Então, assim, é muito mais fácil do que ficar colocando uma data. Mas é bom que vocês saibam que... Viu, ô Walter, você não viu as opções de logo aí? Quantos logos tem? Agora já não sai questão de diminuir. Você pode escolher até 100 logos, se você quiser. Bom, galera, eu acho que a gente já deu uma esquentada aqui. Eu vou... Tá pronto aí? Posso te chamar, tio? Opa, peraí, que eu tenho que sair e entrar de novo. Então, peraí que a gente vai entrar aqui com o nosso... Imagina, o nosso... como é que pode dizer? Guru do mercado. Então, quando vocês vão falar de orelha, de e-book, né? Aproveita agora, ele vai contar um pouco e depois massacrem ele de perguntas, porque eu também vou fazer umas perguntas aqui. Entendeu? Carlinhos, deixa eu entrar aqui. Você pediu? Pediu, legal. Então vamos aguardar aqui agora. Pessoal, boa noite. Então, para quem não conhece, esse daí é o Carlos Henrique. Está no mercado desde que ele tinha os seus 20 anos de idade. Não é verdade? Acho que menos, viu? Menos até, né? Ele foi dono da editora Revista dos Tribunais, Isso. A maior editora de livros jurídicos do Brasil. O que acontece? Toda e qualquer dúvida, ele vai contar o processo, a seleção do livro, como que é feito, como é remunerado. Assim, aquela live que é pra gente aprender, evoluir muito e acho que tenho certeza também que agradecer aí da existência da Wiclap. A gente pode brincar um pouco aqui. Né? Ó, apesar de toda a pandemia, a gente está respeitando a nossa distância social aqui. Álcool, gel, tudo bonitinho. Sim. Exato. Né? Para a gente fazer uma live sem máscara para vocês verem a cara da gente e ver que a gente é de verdade, né? Exatamente. Começa por aí. Então, Carlinhos, obrigado, antes de mais nada, por você ter aceitado aí o convite de participar um pouquinho da nossa live aí. Antes de mais nada, eu queria que você falasse um pouco aí como você começou, quais foram as dificuldades. Vamos lá. Olha, o universo do livro é bastante interessante. Peraí, tá dando eco. Microfonia. Peraí, eu vou. Abaixa um pouquinho o seu volume. Vê se melhorou. Alô? Aí. Melhorou para vocês, pessoal? Bom, eu estou no mercado do livro desde que eu me entendo por gente, né? Meu pai começou a trabalhar com livro em 1944, quando ele começou a trabalhar com Nelson Palma Travassos na empresa gráfica da Revista dos Tribunais. Não era a editora da Revista dos Tribunais, ela não existia ainda. E foram 11 anos até que em 1955 teve a fundação da editora Revista dos Tribunais. Tá? Aí, a partir dali, é que começou a construção da editora, que hoje veio a ser, e que se transformou numa das maiores editoras jurídicas do Brasil, né? Ao lado de Saraiva e Forense. E o que eu queria contar para vocês, que é mais interessante, é aonde surge a Wiclap no meio dessa história. Né?
Como é que isso surge? Como é que isso acontece? De que forma isso vem a acontecer? Eu e o Beto somos amigos há vários anos e, na época, eu estava no mercado do livro e a gente conversava muito sobre isso. Né? Aí o que acontece? Ele começa a me atiçar. Né? O Betinho ele tem essa ótima mania de atiçar o pensamento das pessoas. Então eu começo a mostrar para ele os projetos que eu estava desenvolvendo dentro da empresa. Um dos projetos era de impressão sob demanda. Né? Na impressão sob demanda existe a autopublicação. A autopublicação é uma coisa que existe há vários anos. Né? Não é uma coisa nova. Mas, o que acontece? O modelo não era o ideal, na minha concepção. Eu tinha só 30 anos de experiência com livro, né? Os cabelos brancos aqui não deixam a gente mentir um pouco, né? É verdade. E aí, o que acontece? A gente começa a observar o que é a autopublicação. O que a pessoa deseja na autopublicação? Ela deseja algo que seja o reflexo daquilo que ela pensa e escreve. Né? Mas, ao mesmo tempo, falta uma ferramenta. E o que é o sentido dessa ferramenta? É o que consiga reproduzir o desejo dessa pessoa. Para reproduzir esse desejo, você precisa aliar uma experiência com tecnologia. A gente precisa de idade com juventude. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não conheço nenhum editor de livro que não tome vinho. Então, eu vou mostrar uma garrafa para vocês que tem uma significância que parece bobagem. Mas olhem isso. Aqui está escrito, ó. Eu não bebo, é ele. Casal Garcia. Ele não bebe. Eu não bebo. O único que bebe sou eu, mas é que ele é editor novo, eu sou editor velho. Eu bebo água. Mas aqui você vê, ó, 80 anos. Ao mesmo tempo, aqui em cima no rótulo está escrito jovem e refrescante. Essa era a união necessária. Verdade. E foi essa união do legado que eu trouxe da minha família de editores, junto com o jovem e refrescante do Betinho. E o Rui é mais jovem ainda. O que a gente... Eu vou contar um episódio para vocês que é extremamente interessante. Um dos sonhos meus, na minha época de editor, era uma ferramenta que pudesse diagramar um livro. Então, escutem uma coisa. Enquanto a gente estava na época de desenvolvimento da Wiclap, eu assessorando o Beto, e falando assim, pô, Beto, tem que fazer isso. Conversando com o Rui, eu falei assim, olha, a ferramenta precisa fazer esta coisa. Vem o Beto numa quinta-feira aqui em casa e fala assim, tiozão, descobri o que pode fazer isso daqui. Foi assim, então me mostra. Aí sentei eu com a minha mulher, que também tem... Na sala. Só 20 e poucos anos também de trabalho comigo. E ele me abriu um arquivo de Word dentro da ferramenta e diagramou um livro de 200 páginas em 30 segundos. E isso vai estar disponível para vocês. Eu chorei aquele dia. Eu juro que eu chorei. O Beto pode falar que é verdade. Eu não acreditava no que estava vendo. O Rui criou um negócio que você põe um livro completamente desconfigurado. Porque eu fiquei 20 anos tentando desenvolver essa ferramenta enquanto editor. Isso não existia. Né? Mas o interessante é que a gente pode conversar agora é falar assim, ó, a evolução do livro, como a gente vai para a autopublicação, como a história se desenrola ao longo desse tempo, né? Então, Tiozão, posso fazer um adendo? Pode, por favor. Eu queria que se você puder, eu não sei se explicar aí mais ou menos como é que vocês, enquanto editor, né, como é que vocês faziam a triagem dos livros?
Por que que você, como é que era feito? A cada 10 quantos vocês rejeitavam? Olha, eu posso te assegurar com absoluta certeza que a gente rejeitava no nosso segmento, que era muito específico, que era o editorial jurídico, né? Uhum. Mas eu tinha um índice de rejeito de 95%. E quais eram os motivos? Vocês chegavam a ler? Vocês iam um parágrafo? Como é que funciona? Não, livro, como editor, a gente brinca que livro tem cheiro, Entendi. né? Então, quando você cheirava um livro, você já observava o resto. Entendi. Ou seja, uma simples leitura do sumário do livro, né? Uhum. Isso para vocês, autores, é muito importante. Prestem atenção no que ele está falando. Né? Vocês criarem um sumário para o livro de vocês é algo extremamente importante. Aquela leiturinha das primeiras 3, 4 páginas, onde tem um sumário que descreve o livro de vocês, é muito importante. Só a leitura do sumário consegue descrever muito bem o conteúdo que virá pela frente. Exato. Né? Então, vocês, autores, por favor, se atentem ao sumário do seu livro. Né? Não é só o índice. É o sumário. Né? É o sumário, é a descrição, é o índice. Quando a gente fala índice, o índice ele tem vários índices. Você tem índice onomástico, você tem índice bibliográfico, você tem vários índices. Mas agora, o sumário inicial, ele é extremamente importante. Porque ele é o que vai dar o que a gente brinca de cheiro do livro. Então você está dizendo que vocês rejeitavam 95% com base no sumário porque ele dava o cheiro do livro. É mais ou menos isso. Aí a gente sentia o cheiro do livro isso aí, no sumário. E aí você olhava dentro do sumário qual era o tópico que era interessante. Entendi. Aí você lia aquele capítulo discriminado no sumário. Entendi. A partir daí, você olhava e via o modo de escrita da pessoa. Né? Mas a gente está falando disso de uma editora especializada. Sim, técnica, né? Que é a parte jurídica. Né? Sim, sim, sim. Agora, o sentimento que eu tenho é o seguinte. A partir disto, né, quando a gente parte para outros mundos, ou seja, para literatura, né, quando eu falo literatura, abrange o todo. Pode ser psicologia, pode ser drama, pode ser romance, etc. Né? O que importa? O que importa é a expressão. A expressão que se dá no livro, no caráter dele, é que é o importante. Ô tiozão, você acha importante ter orelha no livro? Qual que é a sua visão, pelo amor de Deus? Isso faz vender mais? Diminuir a margem? Não, orelha não faz vender nada. Muito obrigado. Eu, apesar de toda a minha falta de educação que me é peculiar, eu não vou usá-la durante esta live, mas orelha é o... Não dá para falar de orelha em livro mais hoje. Que essa é uma coisa mais do mercado brasileiro. O que se precisa, na verdade, é divulgação de conteúdo. Isso. Não de orelha. Exatamente. Pelo amor de Deus, as maiores gráficas do mundo que fazem autopublicação não fazem orelha. Entendeu? Orelha é para ser humano, é para qualquer outra coisa, mas não para ser usada em livro. Não há esta necessidade. Exato. Entendeu? Tudo que pode ser escrito na orelha, ela pode ser escrita dentro do livro. Pode ser escrita na apresentação, pode ser escrita na última página, pode ser escrita nas guardas de página. Exato. Uma diagramação. Posso fazer uma guarda de página? Para quem não sabe o que é uma guarda de página, guarda de capa, né? O livro não tem capa. O livro tem primeira, segunda, terceira e quarta capa. Tá? Tudo que está escrito na orelha, ela pode ser feita na segunda e terceira capa. Para fazer um resumo, eu vou pegar um livro aqui e vou mostrar isso para vocês. Aproveitando que ele foi buscar o livro para mostrar para vocês, não esquece de responder, eu vou te fazer uma pergunta aqui também. O que você acha, o que é mais vantajoso hoje para um autor? É ir bater em editoras ou buscar a publicação independente? E pergunto isso
Por quê? Porque quando você estuda os países mais desenvolvidos, como por exemplo os Estados Unidos, onde eles estão há alguns anos luz à nossa frente, você consegue perceber que tem lá dizendo que já 30% dos best-sellers são de autores independentes. Então eles estão fugindo um pouco do mercado tradicional. Calma aí, só mais uma coisinha. E que isso aparentemente está mostrando ser uma tendência, porque não é falar mal, mas pelo que aparentemente Deixa eu botar o óculos mostra pra gente pegar aqui, as perguntas aqui. com o avanço da tecnologia, os mercados vão se tornando independentes. Então, por exemplo, assim como você tem hoje o Instagram para foto, que você publica sem grandes problema nenhum, uma foto, um vídeo no YouTube, é importante você ter essa oportunidade para o mercado literário, onde você conecta o autor direto ao mercado consumidor, sem intermediário nenhum, barateando muito mais e descentralizando o mercado. Então a gente percebe que isso é uma tendência do mercado mundial. Não é? Bom, o que eu posso... Bom, só para explicar para vocês, ó. Para quem olha no livro, isso aqui é uma capa, né? Isso aqui é uma capa, mas não. Isto aqui é a primeira capa. Quando se vira a página, isto aqui é a segunda capa. Olha só, essa segunda capa está impressa. Tá vendo? Aí nós vamos para a terceira capa, que também está impressa. E vamos finalmente para a quarta capa. Então, quando a gente fala em capa de livro, a gente fala em 4 capas. Né? Então, é muito mais vantajoso e interessante ter a impressão na primeira, segunda, terceira e quarta capa do que ter uma orelha, que não vai trazer informação nenhuma. Esse livro que eu trouxe para vocês é um livro clássico, são as obras completas de William Shakespeare. Né? É um xodozinho que eu tenho, que eu adoro. Né? Ela tem um acabamento que ainda não é compatível com nossa plataforma, por enquanto. Sim, por enquanto. Né? Por enquanto. Mas, voltando à questão que o Beto falou, o que a gente nota no mercado? Quando se fala em produção de livros e como eles devem ser tratados, tá? O que ocorre? O autor é rejeitado em mais de 90% das vezes pelas editoras, certo? Mas o que se nota hoje, né, do que eu vivi no mercado editorial de 1992 até 2020, né, é pouco tempo só, né, pessoal? É o seguinte, essa rejeição, né, ela tem uma certa ilogicidade. O que isso representa? Por que aquilo que eu escrevi ninguém quer ler? Né? Boa. Então nós temos casos clássicos no mercado. Né? Olha, eu vou começar por um caso que pode parecer bobo, mas é os 50 tons de cinza. 50 tons de cinza vendeu 30 mil exemplares via autopublicação antes de ser contratado por uma grande editora. Né? Ou seja, as propostas que as grandes editoras têm e que as autopublicações, como é a WeClap, oferece hoje, são completamente diversas. Né? Elas não são concorrentes, elas são diversas. Né, Betinho? Exato. Concorda comigo? Concordo. Eu brinco que não é falar, mas que existe um mercado tradicional de livros, de editora, que é tradicional, e existe uma nova maneira de se publicar livro, um novo mercado surgindo. E não é só uma nova maneira de se publicar, uma nova maneira de venda. De venda, exatamente. Porque a partir do momento em que a gente nota e que essa pandemia também traz um novo cenário para todos nós, que são a transformação do mercado da venda em livraria para venda online. Exato. Então, a partir do momento em que eu corro para venda online, o que acontece?
Você tem mais Eu possibilidade não de venda. necessariamente preciso estar dentro de uma grande editora que vai fazer uma grande tiragem e que vai fazer a distribuição física desse meu livro para as livrarias. Eu coloco o meu produto à venda online dentro dos grandes resellers que existem hoje e o meu produto está exposto. Essa é a diferença que você assiste. Você tira o filtro. Eu não diria tirar o filtro, Beto. Eu usaria um outro termo até. Eu acho que seria tirar uma cortina que existia que impedia com que os novos autores conseguissem acessar o mercado. Então, é isso que eu estou dizendo, porque assim... Né? Não era o filtro, porque o filtro, né? Não, porque, Quando a gente usa... Não, desculpa, Beto. Fala. Quando a gente usa a expressão filtro, né? Parece que eu estou separando o joio do trigo. Então, mas para você entrar numa editora, você separa. Né? Agora, na hora que eu falo assim, ó, eu tiro essa... Em vez de filtro, é uma cortina, né? Que eu abro o mundo. Você expande. Né? Eu deixo de... Não tem mais filtro. Eu abro o mundo e começo a colocar informação, nova inteligência, novos conhecimentos, novos posicionamentos dentro do mercado. Não, e outra, você dá muito mais oportunidade. No mundo inteiro. Exato. Você aumenta o mercado editorial, exatamente. O comprador, o leitor, ele tem muito mais oferta de produtos. Pô. A exibição do seu produto se torna altamente maior. Né? Eu falei produto, até parece que eu me sinto mal falando produto, né? Mas na realidade o livro é um produto. Sim, eu falo isso. Ele é um produto que ele se consolida na forma física. É um produto intangível, porque é uma história, né? Ele é tangível, ele é um bem tangível, ele se torna parte, aquela coisa intangível dentro de você, ele se torna tangível quando ele vira um livro. Né? Ele não se torna. Quando você compra um e-book, ele é um bem intangível. Né? Agora, quando você transforma aquilo em livro... O que você acha, falando de e-book para livro, do mercado de e-book, como é que tá? Você que acompanha bastante. Olha, é difícil. Todos os distribuidores de e-books no Brasil são meus amigos, tenho uma dileta paixão por todos eles, Marcelo Joia, Bookwire, é um pessoal magnífico. Mas a participação do livro digital, ainda comparada com o físico, ela continua, né, mantendo a mesma proporção. Nós tivemos um crescimento agora durante a pandemia, né, mas é um crescimento natural. Mas o livro digital, ele teve quando ele surgiu, né, quando a gente fala em livro digital, a gente tem que fazer uma distinção muito clara do que é o livro digital corretamente adquirido, como você compra um livro físico, do que é o PDF espalhado por mercado de pirataria. Né? Isso faz muita diferença. Né? Ou seja, se a gente falar de mercado de livro pirata, PDFs piratas digitais, né? O mercado é meio maluco. Né? Eu, durante toda a minha vida de editor, fui associado da Associação Brasileira de Direitos Reprográficos, grande Dalton, amigo meu, trabalha lá. Nós tínhamos N casos de apreensões de sites e livros piratas, toda a época. Né? Quanto ao livro digital regular, que é vendido, que paga imposto, que é totalmente correto, ele hoje está chegando perto de 3,5% do mercado de livros comercializados. Peraí, então você quer dizer que praticamente 97% é o livro físico que toma conta do mercado? Exatamente. Então, galera, isso que ele falou, desculpa te interromper, é importante. Porque eu sei que muitos... E não estou falando para não ter, até porque no futuro a gente vai ter o e-book. Mas
quando vocês... Veja, vocês estão... A maioria aí tem um e-book. Se vocês pararem para pensar que o e-book é 3% do mercado, então você tem 97% mais de chance se o livro for físico de vender. Você entendeu? É isso que eu falo. O melhor acho que conselho, sei lá, que a gente pode dar é dar uma pesquisada nos números do mercado, porque... eu queria e-book. Tá bom, você quer fazer parte de 3% de venda ou de 97% das vendas? Porra, de 97% das vendas, pô. Mas enfim, não deixa de ser uma opção. Não, mas é isso daí, velho. Quando Ô, a gente fala em Robert, a gente venda, dá um abraço pro Robert. grande, velho. Grande Robert. Grande Bob. É o Bobão, né? meu marathon runner. É esse que corre, viu? Esse daí. Puta vida. O fato que acontece é o seguinte. Quando surgiu o livro digital, as vendas deles chegaram a um pico de até 20% de vendas. Depois... Né? Só que o que acontece? As pessoas compravam os livros digitais e acumulavam dentro dos seus tablets, dos seus smartphones, 20, 30 títulos. E sabe o que acontecia? Não liam absolutamente nenhum. É diferente. Tanto né? é que quando a gente fala do mercado de readers, né? Os readers eletrônicos, os leitores eletrônicos, né? Vamos falar em português. O mercado que, ó... Por quê? Porque é assim, olha... Aí sabe o que acontece? Vocês deixam de graça. Quem compra... aliás, não compra, né? Porque um PDF pirata não é comprado. Exato. Porque a distribuição de PDF pirata, ela acontece. Então, quem fala para mim, olha, eu estou somente lendo e-books. Ótimo. Legal. Quantos e-books legais você está lendo? Quantos e-books Por dentro da você lei. consome? Quantos e-books você adquiriu via as plataformas legais? Exato. Agora, quantos livros você comprou? Porque o PDF, quando você fala para mim que leu um e-book e é um PDF, não, isso não é um e-book. Exatamente. O PDF é um arquivo ilegal que você tem no seu computador ou no seu smartphone. Exato. Eu passei toda a minha vida brigando contra isso. Porque isso daí chama-se pirataria. E isso daí está lesando você que é autor. Exato. Então, vocês que são autores e estão nos acompanhando, saiba que PDF viajando pela web chama-se pirataria e está lesando aquela pessoa que estudou e que produziu aquele livro. Agora, quando você fala do livro físico, aí mudou de figura. Aquele livro físico, mesmo que você tenha comprado ele depois de 10 anos no sebo, ele quando foi produzido, o autor recebeu o seu direito autoral, a cadeia de distribuição dele foi respeitada, ou seja, não houve um crime acontecendo nisso. Exato. E sabe o que eu queria te perguntar, aproveitando aqui também, o que você... Eu falo tiozão porque é pela amizade aqui. Então meu apelido no meio da turma é tiozão. Né? Vocês não nos julguem. Cabelo branco, barba branca e óculos, só sendo tiozão mesmo. Exatamente. Ô tiozão, eu queria perguntar para você o seguinte, no final das contas, pelo que você está contando para a gente aí, é importante a pessoa ter a capa contra a capa, a sinopse, o sumário muito bem definido, mas de fato, para ganhar o mercado, é o conteúdo que... Não é se tem orelha, não é se é e-book, o conteúdo tem que estar bem contado, é isso, é a pessoa agradar os leitores. O que o autor precisa compreender nesse mercado, né? Eu produzi meu conteúdo. Ótimo, excelente. Primeiro passo. Primeiro passo, produzir meu conteúdo. Legal pra caramba. Aí eu vou ao meu segundo passo. Qual que é meu segundo passo? Eu preciso resumir meu livro, é a minha sinopse, né? Porque como é que eu conto a historinha da minha grande história que eu escrevi? Né? Eu preciso produzir a minha sinopse. Aí, o que eu preciso? Eu preciso apresentar isso para o público, né?
Eu tenho que ter uma forma de impactar isso ao mercado. Como é que eu faço a impactação disso ao mercado? Eu preciso ter uma coisa chamada capa. Né? E como eu falei antes para vocês, eu tenho 4 capas no livro, não tenho uma só. Exato. Entendeu, gente? Vocês precisam entender isso. Eu não tenho uma capa, eu tenho 4 capas no livro. Isso é uma terminologia editorial. Né? Exato. Mas para quem está escrevendo, aprender isso daí é muito importante, porque você tem 4 formas diferentes de impactar o seu consumidor, o seu comprador, aquele com quem você deseja atingir. Exato. Né? Então, a partir do momento que eu consigo falar assim, olha, eu produzi a minha obra, agora eu preciso resumir essa minha obra, eu preciso ser sintético, analítico, prático, né? Resumir as minhas 150 páginas em 20 linhas. Exatamente. Né? Então, uma das coisas que a gente precisa aprender escrevendo, fala assim, ó, quando eu terminei, fala assim, bom, agora eu preciso resumir isso daqui, sem contar o final, em 20 linhas. É verdade. Né? Aí depois eu falo assim, ó, bom, agora eu preciso impactar. Como é que eu faço o impacto? Bom, eu faço a primeira capa. Né? Qual é a ilustração que eu quero, qual é a imagem, qual é o significado que eu quero transferir de primeira imagem que vai conseguir transferir o conteúdo daquilo que eu escrevi numa imagem. Essa é a capa. Legal. A partir daí, eu vou para a segunda capa. Perdão. Na segunda capa, o que eu faço? Eu transfiro algumas informações pessoais. Falo assim, olha, eu sou o Carlos Henrique, eu fiz isso, eu estudei naquilo. Entendi. Você fala um pouco de você para instigar até a leitura. Exatamente. Bebe o vinho aí para você parar de tossir. Opa, mas o pior é que é só... saliva me engasgou. Vai morrer aqui do lado. Não é Covid não isso aí, hein? Ó. Não é não, eu já fui testado. Já tá tudo certo. Tá tudo certo. Você sabe que eu queria te aproveitar, Tizão? Posso fazer uma pergunta aqui? Deve. Então, eu vou contar uma história muito rápida para chegar na pergunta, tá, galera? Acho que vocês vão gostar disso. É uma história... Existia uma pessoa chamada Joana. Essa Joana, o sonho dela era escrever livros e publicá-los. E ela não tinha recursos, não tinha absolutamente nada, inclusive nem local para escrever os seus livros. Então, o que ela fazia? Ela escrevia no trem, escrevia, sei lá, em café, etc. E tal. E essa Joana, ao finalizar o livro dela, ela começou a ir atrás de um monte de editora. Ela foi para mais de 14 editoras e as 14 editoras rejeitaram ela. Até que uma aceitou publicar o conteúdo e mesmo assim deu um banho-maria, demorou um aninho aí para publicar o conteúdo dela. E após de publicado o livro dela, a Joana vendeu 450 milhões de cópias. A Joana é J.K. Rowling, a história é real. Tá? Então, com essa historinha simples e instigante, eu queria saber de você, você acha que a Wiclap, você acredita que ela tem esse potencial de descobrir, de perceber, de dar oportunidade para novos autores, de ser algo assim? Você acha que a Wiclap vai ter o poder de transformar talvez o mercado pela sua experiência, tiozão? Tem. Pô, na lata? Que bom. Uma coisa que é como eu mostrei brincando com a garrafa de vinho, né? Eu falo assim, olha, foi uma coisa... Meu pai começou na revista dos tribunais em 1944. Então nós estamos falando de uma história de quase 80 anos. Né? E quando eu mostrei a garrafa de vinho, eu mostrei que lá eram 80 anos e ao mesmo tempo ele era jovem e refrescante. Né? Então eu acredito que juntar um pouquinho da minha experiência, que eu ajudei o Betinho na criação da Wiclap, é o guru, com o jovem refrescante ali e com o Rui, que é mais jovem ainda, né? Eu acho que é o passo, porque assim, ó, a rejeição ao autor é fato. Ela existe no mundo inteiro. No mundo Ela inteiro. não pode ser negada. Mas, ao mesmo tempo, quem define sempre o que o mercado quer
chama-se Leitor, consumidor. É o Exato. consumidor. Ou seja, eu posso um dia acordar, ou entrar no. Eu falo assim, nossa, eu hoje acordei com uma ideia XPTO. Aí eu faço uma pesquisa na internet e vejo que alguém tem essa ideia XPTO e essa ideia XPTO, essa pessoa escreveu um livro, eu vou comprar o livro dela. Aí eu vou comprar aquele livro e vou falar assim, nossa, é isso que eu gostei. E eu vou comentar disso, eu vou divulgar nas minhas Boca a redes. Né? Uma coisa muito importante é assim, ó, é divulgação no boca a boca. Não são as grandes estratégias de marketing que vão fazer isso daí. Exato. O que vocês precisam entender é assim, olha, aquilo que eu faço, eu divulgo. Né? Você acredita no seu conteúdo, Eu tem que começar por acredito, você. se eu acredito naquilo que eu faço, eu divulgo. Exatamente. Né? Então, vai por aí. Você sabe que eu brinco? Posso te cortar, não? Pode. Eu brinco assim, que assim, a gente, que eu tô nesse ramo aí faz pouco tempo, com a Eclep, mas já aprendi bastante e por sentir a dor através de pesquisas do que é tentar publicar um livro e não conseguir, tá? Então, o que eu gosto de falar, fazer uma comparação, porque, primeira coisa, o que é um dos objetivos nossos? A gente quer realmente, de fato, que quando alguém preenche uma ficha de cadastro, tenha a sua profissão, médico, dentista, né? E tem Sim. escritor lá também. Porque não tem. Sim. Você não tem a profissão de escritor, a gente quer tentar tornar isso possível. Só que, é o que você falou agora, para tornar, e é o que todo mundo quer no inconsciente, quer viver da escrita, quer da arte, enfim, ganhar Sim. o seu dinheiro com isso. Só que para isso acontecer, a gente tem que se descolar do mercado, de novo, do mercado tradicional e entender Sim, essa nova onda. exatamente. Por que eu tô falando isso, viu, tiozão? Porque o médico, quando ele é criança, ele fala, eu quero ser médico. Ele vai lá, estuda, que nem um doido, entra na faculdade, investe na faculdade, sai da faculdade, continua estudando, faz residência, especialização, investe, monta o consultório, investe no consultório, começa a atender familiares, alguns amigos, às vezes de graça e às vezes com preço menor. E o atendimento dele, depois que ele investiu no consultório e nunca para de estudar, de crescer, ele pode ser que ele venha se tornar um grande médico. Essa profissão de engenheiro, qualquer um funciona assim. E escritor também. Olha, Vocês têm que investir. Não tem jeito. Eu posso te falar uma coisa. Eu durante toda a minha carreira, né, mesmo tendo essa rejeição de mais de 90% de títulos, né, os 8% que sobravam, nos quais eu publiquei, eu posso dizer que 1% eram autores profissionais. Nossa, dedicados. Né? Nossa. Então é uma coisa assim, ó. Caramba. É um número. Eu não sabia disso. É um número. O Betinho não sabia, hein? De primeira mão para vocês. Pô. O autor profissional, quando a gente pensa em autor profissional, o que você imagina em autor profissional? Eu vou dar um exemplo bobo para vocês. Paulo Coelho. Ele é um autor profissional. Entendeu? Ele, quando começou também, quem era Paulo Coelho? Ele já não nasceu o Paulo Coelho. Ele não nasceu o Paulo Coelho. É verdade. Não nasceu o Paulo Canguru, não nasceu o Paulo nada. Né? Ele simplesmente fez o primeiro livrinho e ainda teve que passar por um crivo de uma editora para ser a primeira publicada a primeira vez. Imagine se não tivesse. Imagine. Agora, para quem já leu os livros dele, numa editora, que nós estamos falando de uma coisa há 40 anos atrás, para aprovar o primeiro livro dele, o editor tinha que ser simplesmente maluco, tá? Exatamente. E eu estou me colocando no papel de editor. Viu, Tizão, deixa eu te pedir uma gentileza. Tá acabando, né? Tá acabando o tema, mas não é isso não. Vamos ver se na semana que vem, mas vamos ver se a gente remarca mais uma pra gente falar. Vamos fazer uma nova semana que vem, sem dúvida. Pô. Mas olha, gente. Wiclep. Acreditem em vocês. E na Wiclep. E na Wiclep, lógico. Que é a ferramenta de trabalho de vocês. Galera, que vai mudar muito e vai melhorar muito. Vocês viram, o Rui deu um spoiler aí. Rui, muito bacana a sua ideia desse spoiler. Galera, é o seguinte, espero que vocês tenham gostado aqui do bate-papo com o nosso tio, o Carlos Henrique, vulgo tiozão, tá?
Depois eu respondo perguntas da Wiclap, de fato, assim, sobre parceria, etc. Porque a live vai encerrar aqui em alguns segundos. Galera, boa noite, Tiozão. Deixa um salve aí para todo mundo e obrigado pela gentileza. Gente, muito obrigado. Betinho, olha pra cá, pra câmera de cá, vamos dar tchau junto. Boa noite, gente. Valeu, estamos com o Muito Guru obrigado. aqui. Ô, Walter, falando de você rapidamente aí, depois eu te respondo sobre os marketplaces, tá? Mas não tem muita diferença do que já acontecido hoje aqui com a Wiclap. Os marketplaces, de novo, o que faz o livro vender é o boca a boca. Ah, é legal, é legal estar em marketplace, mas o que faz vender o livro de fato é boca a boca. Então, por exemplo, se ninguém conhece o teu livro ainda, de fato, eles não vão na Amazon no meio de 1 trilhão de livros encontrar o seu. Tá? Então, inclusive, você diminui a sua chance de venda porque você está concorrendo contra 1 trilhão. Hoje na Wiclap você está lá, é 1 mais 600, lá é 1 trilhão, a maior empresa do mundo. Então, falar em marketplace é um pouquinho complicado porque não necessariamente... Aliás, eu acho até o contrário, depois eu entro nessa seara, já expliquei em outras lives. Eu até acho que, pra gente, o Wiclap, é legal você ter um monte de livros sendo vendido em todos os lugares, porque é propaganda pra gente, mas eu não sei ainda mensurar até que ponto é bom para o autor, até porque vai custar para o autor estar em marketplace, porque eles cobram, eles cobram, como é que é o nome? Pelo menos 18%. 18%. Na próxima live nós vamos fazer junto e eu Isso. vou contar um pouquinho de marketplace para vocês. Fechado. Galera, boa noite aí, fica com Deus, vou encerrar Boa noite. aqui. Boa noite. Peraí.